Salmo 7,3, versículo 1, nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que eu tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Encurve a tua cabeça. Pai, nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, e como dependente da tua graça, da tua misericórdia, eu faço um pedido, Pai amado, para que o Senhor venha de encontro e nos use como um canal de bênção nesta manhã, para que seja um instrumento, Pai amado, nas tuas mãos, ó Pai. E eu lhe peço que, Pai amado, meu Deus, visite, Pai amado, cada vida que aqui está, independente da circunstância que ela se encontra ou como ela chegou neste lugar, pois aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Pai amado, meu Deus, eu lhe peço, Pai amado, meu Deus, que onde houver um coração aberto para Ti, onde há feridas, onde há mágoas, onde há, Pai amado, meu Deus, coisas, Pai amado, para ser feitas, Pai, que o Senhor possa visitar esta vida, que o Senhor possa, Pai amado, meu Deus, tocar na vida dela, e o Senhor possa, Pai amado, fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai amado, meu Deus, que toda barreira, todo impedimento, todo pensamento contrário, toda palavra contrária, toda adversidade, Pai, toda levante, Pai amado, do adversário, Pai, ele, Pai amado, meu Deus, não tenha, Pai amado, êxito, mas que tudo venha cair por terra, Senhor, porque a sua obra, Pai amado, meu Deus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E eu creio, Pai amado, meu Deus, que tu és o dono da tua casa, o dono da tua igreja, e que nós somos, Pai amado, ovelhas do teu pasto. E eu lhe peço, Pai amado, nesta manhã, que o Senhor venha sacudir este lugar, ó Pai, e que os teus filhos, Pai amado, venham aprender a depender de Ti, ó Pai, rasgar as tuas vestes, Pai amado, e se apresentar diante do trono da glória, Pai, e que os ouvidos, as orações, Pai amado, nesta manhã, Pai, venha transpor os portões celestiais e venha chegar como uma melodia suave, Pai amado, aos teus ouvidos, e venha, Pai amado, meu Deus, atender, ó Pai amado, meu Deus, e atentar no teu coração, ó Pai, e que os seus ouvidos ouçam a oração da tua igreja, os seus olhos, Pai amado, meu Deus, venham se curvar, Pai amado, sobre a face da terra, Pai, e venha ouvir a oração da tua igreja, a oração, Pai amado, deste pequenino,
menino, Pai, que às vezes, Pai amado, não saem palavras da boca, mas um gemido, Pai, um pensamento, Pai amado, meu Deus, o Senhor venha entender, e o Senhor, Pai amado, meu Deus, venha entrar com a tua providência, e venha fazer um milagre na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Pai. Pai amado, meu Deus, toma a dimensão deste lugar, toma a direção, Pai amado, meu Deus, dessa mensagem, Pai amado, meu Deus, toca, cura, liberta, mas conforme, Pai amado, a tua vontade, conforme o teu querer, e o seu nome, Pai, seja glorificado neste lugar e no meio do teu povo. Assim eu lhe peço, Pai amado, nesta manhã, e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu quero que você esteja atento aos seus ouvidos a essa mensagem. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu essa mensagem. E essa mensagem, ela vai mexer com muitas pessoas. Porque o Evangelho, a verdadeira revelação é a palavra. Você pode tocar, você pode fazer todas as coisas. Mas a palavra é ela que purifica, é ela que limpa, é ela que restaura, é ela que exorta, e ainda ela leva para o céu, através da palavra do Senhor Jesus, que é conduzido pelo Espírito Santo. Nós lemos aqui Salmo 73, onde vai falar sobre Asaf. Quem que era Asaf? O nome Asaf significa Deus dele se apoderou. Asaf, ele era contemporâneo de Davi e Salomão. Asaf, para quem não sabe, ele escreveu 12 salmos, usado por Deus para escrever 12 salmos. Asaf, ele não era apenas um homem. Era um homem separado por Deus, escolhido por Deus. E ele tinha sobre a tua responsabilidade, ele tinha sobre os teus ombros ser o levita, ser o líder da igreja, ser o líder na adoração e no louvor, ao qual seria ministrado, seria adorado, seria louvado pela igreja para o Senhor. Asaf, ele fazia parte da tribo de Levi. Sabemos que em Israel existiam 12 tribos. 11 tribos teve herança. Mas a tribo de Levi era uma tribo diferente, era uma tribo que tinha o seu contexto, alguns aspectos diferentes das demais. A tribo de Levi, ela não teve herança, porque lá em Deuteronômio 18, versículo 1, vai falar assim que os sacerdotes, ou seja, os levitas, e toda a tribo de Levi, eles não teriam parte na herança, pois o próprio Deus, o próprio Senhor, seria a herança dos levitas. Ou seja, eles estariam ali para servir a Deus e seriam totalmente dependentes do Senhor. Quem é dependente do Senhor aqui? Nesta manhã, dá um glória a Deus. Porque nós precisamos entender que o homem, ele não vai a lugar nenhum. O homem não faz nada se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Não é a força do teu braço, não é o teu conhecimento, não é a tua oratória que te leva a algum lugar. Talvez ela pode abrir portas, mas o que permite você estar de pé todas as manhãs
é a graça e a misericórdia do Senhor. Nunca se esqueça disso. Por mais que você esteja no auge, nunca esqueça as suas raízes. Nunca esqueça da onde Deus te tirou, aonde você está e aonde Ele vai te colocar. Porque nós podemos enfeitar tantas coisas, mas o Senhor conhece o teu coração, conhece a tua essência, conhece os teus pensamentos e sabe quem você é. Talvez você pode se apresentar no meio da multidão como tal, ou pode demonstrar como se fosse alguém importante, mas lá na tua casa, a tua família sabe quem você é. E quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe e você reflete o que você fez e quem você é na realidade. Asaf era um homem que tinha aproximadamente 70 anos quando escreveu o Salmo 73. Eu não estou falando de um novo convertido, eu estou falando de alguém que tinha intimidade com Deus. Eu estou falando de alguém que se dedicou a sua vida a servir a Deus, que dedicou os seus dias a estar na presença do Senhor para servir ao Criador, servir a Deus. Eu estou falando de alguém que tinha intimidade com o Senhor. Eu não estou dizendo aquele que talvez hoje está na igreja, aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu estou dizendo aquele que tinha compromisso com o teu ministério, com aquele que tinha compromisso com a tua chamada, com aquele que honrava a Deus com os teus dias, com os teus pensamentos, com o teu melhor. Aquele que se dedicava ao Senhor e sabia quem estava servindo. Nós encontramos no decorrer deste capítulo, Salmo 73, um homem que estava angustiado, que estava em crise. Um homem, assim como eu e você, quem nunca passou uma crise de identidade? Quem nunca levantou de manhã e diz assim: hoje eu não estou bem, se eu pudesse eu nem sairia de casa. Quem nunca pensou em largar tudo, quem nunca pensou por causa das lutas, das dificuldades, abandonar tudo, ou deixar o teu chamado, abandonar o teu ministério, o teu chamado? Quem nunca pensou, ou quem nunca refletiu sobre isso? Todos nós passamos em algum momento por essa fase. Asaf estava no dia de crise, um dia que não estava bem. Por quê? Porque Asaf se apresentava diante do Senhor, ele era o líder do louvor. Asaf era o regente dos levitas. E ele estava numa situação, irmãos, que ele chegou até diante do Senhor e começou a colocar a sua crise, a colocar os seus argumentos diante de Deus. Quem nunca, às vezes, fez tudo e fala assim: mas por que ele recebe um milagre e eu não? Às vezes você ora pela pessoa e ela recebe a bênção, e muitas vezes você está orando por algo e até hoje não recebeu. Entenda que não é no meu tempo e nem no seu tempo, mas é no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo diferenciado, é um tempo diferente. Às vezes nós falamos assim: mas eu quero receber, mas você está preparado para receber aquilo que Deus tem para a tua vida? Eu tive um amigo que falava assim: é melhor, quando Deus falava com ele, fala assim: eu vou obedecer, sabe por quê? Porque eu não tenho costa larga. Porque quando Deus aperta, tem o ai.
Então é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você ficar na posição que Deus te colocar e esperar até a promessa de Deus se cumprir na tua vida, do que você voltar para trás. Porque quando você volta para trás, é o recuo. E Deus não tem prazer naquele que volta para trás. E ainda além disso, Deus tem um tratado especial, um tratado particular com cada um. Talvez o Senhor pode falar com você através dessa mensagem. Às vezes o Senhor vai falar com você através do louvor. Às vezes o Senhor fala contigo numa revelação, através de um sonho, através de uma profecia. Muitas vezes o Senhor fala contigo de diversas formas, mas muitas vezes você não quer ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu digo sempre que o Senhor tem os seus métodos de trabalhar para que possamos chegar no querer e na vontade, na posição que Ele tem e que Ele quer que nós estejamos. Asaf, ele estava em crise. Por que ele estava em crise? Ele olhava para os ímpios e via que os ímpios não tinham compromisso com Deus. Eram pessoas que não estavam nem aí. Eram pessoas que prosperavam. Pessoas que faziam mal e mesmo assim parece que estavam na sua segurança. Pessoas que faziam mal ao próximo, aquele jeitinho brasileiro, tirar proveito, e parece que nada acontecia com eles. Aí de repente ele se colocou nessa posição e começou a analisar a tua vida. Porque como ele não tinha herança, ele dependia, sabe do quê? Que as pessoas ofertavam no santuário e no templo, para que ele pudesse comer. Ele só tinha uma roupa nova se as pessoas doassem para ele. Ele só comia algo diferente se alguém doasse algo para ele. Não é muitas vezes como nós aqui nessa manhã. Não, hoje eu vou para casa, vou fazer aquela lasanha, ou vou sair daqui, vou lá para Chimarrão, ou lá para Nativas, comer aquela carne, aquele churrasco que dá até água na boca. Tem muitas pessoas que estão no meio da multidão, que talvez vai sair daqui, depois de um culto abençoado como esse, não vai ter carro para voltar para casa, mas vai a pé, vai dizer assim: eu creio porque a palavra falou comigo, mas quando chegar em casa, vai ser talvez a casa mais simples que for. Ele vai analisar tudo, porque ele adora a Deus não por aquilo que ele tem, mas pela palavra, por aquilo que Deus é, que faz a diferença na vida dele. Mas para que você possa entender isso aqui, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Quem que era Asaf? Asaf, ele era contemporâneo de Davi e Salomão. Quando Davi e o seu exército buscou a Arca da Aliança para Israel, depois de uma batalha ferrenha, Davi levou a Arca da Aliança para o seu devido lugar. E quando ele chegou na terra de Israel, porque o povo, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, representava como se Deus estivesse no meio do povo. Davi foi lá, tomou uma atitude como outros não tiveram, trouxe a Arca da Aliança novamente para o seu devido lugar. E quando Deus faz algo na nossa vida, o que nós fazemos? Nós nos alegramos. Sabe por quê? Quando Deus fala conosco uma palavra, e quando você não está muito bem, Deus fala uma palavra assim: ó filho, eu sou contigo, eu estou vendo o teu sofrimento, vai nessa luta, porque eu vou honrar a tua vida, vai que eu sou contigo. E você vê a mão de Deus agir
sobre a tua causa, sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu emprego, nos aspectos da tua vida. Você vê Deus mudar a história, você se alegra. Sabe por quê? Porque Deus entrou com a providência e você vai adorar, engrandecer a Deus. Não que isso justifique que você sirva a Deus, mas são motivos de você se alegrar diante da presença do Senhor. Israel estava feliz. Davi reuniu todo o povo, reuniu os seus soldados, dançou, cantou, adorou diante do Senhor. E quem é que estava lá? Asaf. Porque Asaf era levita, ele era o compositor, ele compunha os louvores, as letras para cantar dentro do santuário. Ou seja, e Asaf, ele tinha uma particularidade. Davi olhou para Asaf e falou assim: eu posso ser rei, mas a unção que tem sobre a sua vida não tem a mesma. Eu posso cantar, eu posso adorar, mas você tem algo particular, você escreve. Vocês têm a autenticidade da parte do Senhor de escrever as canções que serão louvadas diante do Senhor, pois tu és levita de raiz. E ele era incumbido então dessa função. Quando Davi colocou no seu coração, falou assim: não, eu vou fazer um templo, uma casa para o Senhor disse para Davi: olha, você não fará isso, porque sobre as suas mãos tem sangue, mas o teu filho Salomão, isso ele fará. E quando Davi passa o bastão do reinado para Salomão, ele dá instrução, a ordem para construir o templo do Senhor. Tinha todos os preparativos, tinha todo o material, tinha homens para construir. E de repente chega alguém e olha assim: rei, está tudo certo. Tudo certo para construir o templo, mas tem uma coisa: lá na frente, quando nós terminarmos, nós precisamos inaugurar o templo. E aí nós temos que chamar alguém, o responsável, que não é soldados, não é o rei, não é o capitão, precisamos chamar um levita, porque nós precisamos de um louvor para adorar ao nosso Deus. E de repente Salomão fala assim: olha, tá bom, traz os levitas aqui, vamos conversar, vamos escolher um deles para liderar tudo isso. Só que tem que ser o melhor. Sabe o que acontece aqui? Fala assim: rei, sinto muito, mas o melhor, ele já se aposentou. Ou seja, Asaf é o melhor que nós temos aqui, o melhor levita. Só que pela lei, os levitas, o ministério sacerdotal, levítico, ele pode exercer o seu ministério até os 50 anos. E como ele já passou da idade, ele não pode mais. Sabe o que o rei fez? Eu vou quebrar o protocolo hoje. Eu vou quebrar a lei hoje. Sabe por quê? Porque para o nosso Deus temos que oferecer o melhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você acha que já passou o teu tempo, já passou o tempo da promessa, e muitas pessoas falam assim: não tem mais jeito, já acabou. Deus quebra o protocolo, fala assim: a promessa ainda está de pé, a palavra ainda está de pé, ainda há tempo de cumprir a promessa na minha e na tua vida. Isso que o Senhor está dizendo nessa manhã, que o Senhor muda a história, tampa a boca do leão e faz ele jejuar. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra continua sendo o Senhor. Reflita sobre isso. Asaf já tinha passado o ministério dele, porque ele já estava com 70 anos. De repente o rei se posiciona e fala assim: eu quero o melhor, chama Asaf, mas ele está com 70 anos. Não, eu vou quebrar o protocolo, porque nós queremos o melhor para Deus. Asaf, ele teve 7 anos para compor um hino. A Bíblia ainda nos dá respaldo para dizer qual o hino que foi louvado na inauguração do templo. E enquanto o templo estava sendo construído,
o levita Asaf estava orando, pedindo graça e inspiração de Deus. Sabe quanto tempo levou para compor um hino? 7 anos. 7 anos buscando a presença para que Deus pudesse dar a letra para louvar Ele. E tu acha que em um dia você vai conquistar tudo? Você acha que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida através de um mês, de uma semana? Você acha que o trabalhar de Deus naquela pessoa lá vai ser através da tua pressão ou colocar Jesus na parede? Não, o tempo é dele. Tem pessoas que acham que Deus vai dar unção na vida dele em um mês, em um ano. Calma, se Deus pode fazer, Ele pode fazer, mas é no tempo dele. O sacerdote, por exemplo, para ter uma noção, o sacerdote para se apresentar diante do Senhor, para apresentar o sacrifício do povo, ele se preparava um ano. Ele se consagrava um ano diante de Deus, para se colocar diante do Senhor. E se houvesse mácula, se ele estivesse em pecado, ele era fumegado. O negócio era tão sério que se ele morresse lá dentro, tinha uma cordinha amarrada no pé dele, porque ninguém poderia entrar para tirar o corpo, tinha que puxar pela corda, porque ele entrava no santo, diante do Senhor. Levou 7 anos, e então o tempo de Deus é um tempo específico. No tempo de Deus você depende dEle, você aprende dEle, você sabe a depender do Senhor, você aprende com o Senhor, você busca o Senhor. Imagina só Asaf, 7 anos. Talvez você acha que assim como Noé, que as pessoas não criticavam ele, está pregando aqui, mas nunca choveu. E aí de repente você está aí, esse tempo todo, mas o Espírito do Senhor, Ele testifica em nossos corações. O Espírito do Senhor é aquele que fala através do louvor, através da palavra, através da revelação, através de sonhos. Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou e Ele não irá mudar. Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Você tem que depender do Senhor. Você tem que entender que você é dependente dEle. Você que precisa dEle. Sabe o que aconteceu, Asaf? Asaf estava ali naquela incumbência. O templo ficou perfeito, ficou pronto. Reuniu todo o povo. Os convites foram enviados, todas as pessoas de nome ou de renome se reuniram dentro do templo para a inauguração. A história vai dizer que fora do templo, na parte externa, se reuniram 4 milhões de pessoas para ver a inauguração do templo. Não conseguiu entrar, sabe por quê? Porque não tinha espaço. Às vezes, as pessoas olham assim, não, esse aqui entra, esse aqui não entra. O importante não é o homem, o importante é Deus te ver. Deus te vendo, está tudo ótimo, está tudo perfeito, sabe por quê? Porque é Ele que julga a tua causa.
Deus te vendo está ótimo, o resto é balela. E de repente se reuniram tudo, lá vai Asaf, todos os levitas com seus instrumentos. A história vai dizer assim, que quando eles começaram a tocar, a Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar, tomou conta daquele lugar. A história, a Bíblia vai dizer assim, que o negócio foi tão tremendo, o agir de Deus, a glória de Deus sobre aquele lugar, que quem estava lá dentro, os sacerdotes, eles não poderiam ficar em pé, eles foram tomados pela graça, pela unção de Deus. Imagina lá Asaf tocando, regendo. Eu acredito que ele nem conseguiu terminar o louvor. Sabe por quê? Porque é impossível você ficar em pé quando Deus toma, e a glória de Deus toma a igreja e o povo dele. A história vai dizer assim, que a presença de Deus foi tão marcante, que as pessoas que estavam por lado de fora do templo, as pessoas viram a glória de Deus sobre o templo. Pessoas foram curadas, paralíticos voltaram a andar, de tanta graça e glória do Senhor sobre aquele lugar. Ou seja, o nome do Senhor foi glorificado. Mas vamos analisar o seguinte: era um momento de Asaf também. Era para honrar o ministério de Asaf. Pensa no homem que dedicou toda a sua vida para Deus. Pensa no homem que demorou 7 anos para compor um louvor. Quando terminou a inauguração do templo, todo mundo, nossa! Chegou Asaf, parabéns, Asaf. Você pode estar velho em idade, mas a presença de Deus continua a mesma sobre a tua vida. A unção ainda continua aí. A essência do Espírito de Deus continua aí. Você pode ter muitas batalhas sobre a tua vida, ter marcas no teu corpo, marcas no teu psicológico, mas a graça, a presença de Deus ainda continua sobre o vaso. A presença de Deus ainda continua aí? Continua. Então dá glória a Deus, porque Ele ainda está aqui, Ele está agindo aqui. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Deus de Asaf, Ele estava lá e está aqui nesta manhã, neste tempo. Então vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Mas agora chega o ponto essencial da mensagem. Acabou a inauguração do templo, o que acontece? Parabéns, Asaf. Que louvor lindo. Teve aquele tapinha nas costas, sabe? O tapinha nas costas derruba muito crente. Porque tem muitos que quer ego, quer fama, quer like, quer ser famoso. Não, aqui só existe um famoso, é Jesus. Ele é único, não tem segundo lugar. A glória e a honra continua sendo dele. Tu é instrumento para louvar e adorar o Senhor. Se a presença do Senhor não for na tua vida, você não canta, você não prega, você não faz nada. Você só faz porque Deus ainda continua e está sobre a tua vida. Acabou a inauguração do templo. Todo mundo pegava as tuas carruagens, pegava os seus cavalos, foram para os seus palacetes, as tuas mansões. E lá estava quem? Asaf, o levita, que dedicou toda a sua vida, toda a sua trajetória para servir a Deus. Asaf pega suas coisinhas,
e volta a pé para casa. Não tinha carro, não tinha moto, sozinho, só ele e Deus. Porque tem coisas, irmãos, que tem pessoas que vão passar contigo, tem coisas que é só você e Deus. Asaf, como estava na área central, o templo, Asaf morava longe, na periferia. Foi andando para casa, e cheio da graça do Senhor, e refletindo, realmente Deus é bom. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, no Salmo 73, Asaf estava indo a pé. Ele via as pessoas indo para a tua casa, de carruagem e tudo mais, seus cavalos. E ele, que era o levita da casa do Senhor, estava indo a pé. Andou, virou para a esquerda, virou para a direita, lá naquele finalzinho da rua estava a casa de Asaf. Não era um palacete. A casa de Asaf era a casa que era do seu avô, que passou para o teu pai e agora era dele. Uma casa simples, humilde. E quando ele está chegando, a esposa abre a porta da casa deles. E aí, como que foi? Deus bradou naquele lugar. Asaf, ele tinha 4 filhos: Zacur, José, Netanias e Azarela. Ele entrou pela porta, cumprimentou a tua esposa, deu oi para os 3 filhos e foi para o quarto. Sabe por quê? Porque um dos filhos dele tinha uma doença, era acamado. Foi lá, entrou no quarto, falou com o filho. Aí eu te digo, o homem que se dedicou a vida para servir a Deus, não tinha um carro para levar os filhos para aquele dia tão especial, que ia honrar o teu ministério. Na inauguração do templo, as pessoas eram curadas, paralíticos andavam, cegos enxergavam, foram tocados, cheios da presença de Deus. E quando ele chega em casa, um dos filhos doente, enfermo. E aí que nós chegamos aqui no Salmo 73, ele começa a colocar diante do Senhor, por que que o ímpio tem e que ele não tem? Por que que o ímpio tem o filho saudável e ele não tinha? Por que que você que é crente passa por tanta luta e parece que o ímpio não? Até que ele entra no santuário e as escamas dos olhos dele caem. Asaf viu o fim do ímpio. Que melhor você ter uma vida simples aqui, mas cheio da graça e da presença de Deus e morar no céu, do que perder a sua vida, perder a tua família. É melhor você morar numa casa simples, mas lá reina a paz e a graça do Senhor, do que você uma casa luxuosa, mas sem ter a presença de Deus. Asaf entendeu que servir a Deus não é só quando tudo está bem, mas servir a Deus quando você chega no culto como esse, está todo quebrantado, mas a honra e a glória ainda continua sendo do Senhor, e Deus te dá uma palavra como essa para dizer assim: eu não me esqueci de ti. As tuas lágrimas, a tua oração está diante de mim, e mesmo que o homem não vê, eu vejo. Que a tua causa não está perdida, mas sou eu, Deus de providência, e se eu quiser hoje eu mudo a tua história. Essa palavra é para você que estava pensando em desistir,
que estava pensando que já não tinha mais jeito, calma, Deus ainda não desistiu de você. Porque a causa nunca está perdida. Isso é para você refletir. Como que um homem cheio da presença de Deus passa por isso? Como que Jó, um homem temente a Deus, reto e que se desviava do mal, teve que perder tudo, perder teu rebanho, perder teus funcionários, pegar na alça de 10 caixões, enterrar os teus filhos e ainda dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. E isso é para quem é crente de verdade. Isso para quem conhece a Deus de verdade, que adora o Senhor, que serve a Deus, não por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Deus é. Tem motivos de você adorar nessa manhã? Tem motivos de você impactar a tua fé através dessa mensagem? Deus traz à memória que servir a Deus é servir a Ele em qualquer situação. Mas eu te digo, servir a Deus é além de qualquer circunstância. Ele é maior que qualquer problema. Ele é maior que qualquer dificuldade. Ele é maior do que qualquer doença. Ele é maior de qualquer tribulação. Ele é maior de qualquer luta que você esteja enfrentando. Ele continua sendo Deus. E Deus te escolheu e está aqui nesta manhã para você ouvir esta mensagem e dizer: se levanta, se coloca na posição, porque quem peleja a tua causa continua sendo Deus. Arabassudecai. É fácil servir a Deus quando tudo está bem. Esses dias atrás eu fui ministrar e eu falei para o Senhor antes de sair de casa: Senhor, vai ser difícil. Tinha uma pessoa na minha família que era muito chegada a mim, era da minha família, uma tia. Ela cuidava de mim quando eu era pequeno. Ela me pegou no colo. Ela morreu numa sexta-feira, eu não podia nem dar o último adeus para ela. Me despedi dela. E eu falei para o Senhor: Senhor, vai ser difícil eu ir pregar hoje. Mas a chamada de Deus, o compromisso que eu tenho com Deus, com a palavra, com o ministério que Ele entregou para mim, vai além de qualquer dor, vai além de qualquer circunstância. E eu digo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, não porque eu mereço, porque eu estou de pé, é pela Tua graça. Eu fui, pela graça do Senhor, Deus agiu tremendamente, porque vai além da circunstância. E eu vou te dizer mais: tem pessoas que sorriem para o lado de fora, mas só Ele, Deus, sabe como é que está por dentro. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes criticam, ao invés de estender a mão, ajudar em orar. Eu te digo, nós pregamos o amor, mas o amor tem que ser vivido na prática. Fique em pé. Cadê os levitas da casa do Senhor? Hino, louvor 2, daquele jeito, para Deus fechar nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Talvez essa mensagem não era a que você queria ouvir, mas como Deus, Ele é Pai, é o bom pastor, conhece a tua igreja, essa mensagem que você precisava ouvir nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que o Senhor, Ele ainda faz. Assim como Ele operou lá na história de Asaf, na inauguração do templo. Ele pode operar aqui nesta manhã, Ele pode tomar a tua vida. Pessoas podem ser curadas, libertas, salvas, transformadas aqui. Mas existe uma coisa, você quer? Está disposto? Assim como Ana orou e foi atendida. Colocou diante do Senhor e a sua oração foi ouvida. E foi recebida pelo Senhor e Deus fez um milagre. Talvez o seu milagre esteja sendo gerado nesta manhã aqui. Qual o milagre que você precisa na tua vida? O que você tem pedido para Deus?